A questão 6 é um pouquinho mais chata. Àquela hora, teríamos entregado a ela as ferramentas para o conserto. Certo ou errado? Bem, esse azinho aqui está correto. Por quê? Se você trocar, por exemplo, ela por ele, você vai perceber que o a permaneceu sendo a. Teríamos entregado a ela, teríamos entregado a ele. Sendo assim, é uma mera preposição, não tem o artigo envolvido, o a não precisa ser acentuado. Já o as também não precisa. É só você trocar, por exemplo, ferramentas por materiais, objetos, enfim, por uma palavra masculina equivalente. Teríamos entregado a ela as ferramentas, teríamos entregado a ela os materiais, os objetos, enfim. O as virou os, por isso ele é só artigo, não tem a preposição envolvida. Tá, se o problema não é o a nem o as, onde está o problema? O problema está lá no comecinho, aquela hora. Porque no caso, ele precisa ser acentuado, já que é uma locução indicativa de tempo. Quando foi, em que momento teríamos entregado a ela as ferramentas? Naquele instante, naquele momento. Repare, naquele, preposição em mais aquele, naquele instante, naquele momento, aquela hora, craseado. Naquele momento teríamos entregado a ela, em mais aquele, olha a preposiçãozinha aí, ó, em mais aquele, naquele. Aquela hora, aquela hora, preposição a mais o pronome demonstrativo aquela hora, beleza? Quando, em que momento teríamos entregado a ela as ferramentas? Aquela hora, beleza? Então, o aquela, nesse contexto, precisa ser acentuado. Quem já foi meu aluno no presencial, certamente já me ouviu falar umas 500 vezes, sem exagero, que o núcleo do sujeito não pode vir preposicionado, não é verdade? Por exemplo aqui, ó, aquela hora não era propícia para conversarmos. O que não era propícia? Qual é o sujeito do verbo ser? Aquela hora. Aquela hora é o sujeito. Sendo ele o sujeito, não pode vir preposicionado. Portanto, aquela não tem como receber o acento. Porque o aquela acentuado é a preposição a mais o aquela. Como o núcleo do sujeito, que é a palavra hora, não pode vir preposicionado, o aquela também não pode estar acentuado. Tranquilo? Beleza? Maravilha!